Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a graça e a paz que vem da parte do Senhor Jesus Cristo, aquele que vos comprou com o seu próprio sangue. Abramos as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Vamos dar continuidade à exposição que temos feito deste livro das Escrituras. Desta vez, no capítulo 19, nós vamos acabar a porção que ainda não expusemos deste capítulo, a partir do verso 21 até o final dele, até o verso número 41. Atos, capítulo 19, verso 21 até o verso de número 41. A leitura é um pouco longa, mas é uma história muito interessante. Então, lembre-se que além disso, é a palavra do Senhor. Peço que leiam, acompanhem com atenção, pois esta é a palavra de Deus. Assim diz: cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios! Foi a cidade tomada de confusão, e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios! O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contradito, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular.
porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a Assembleia. Amém. Meus irmãos, ainda vamos orar ao Senhor pedindo que Ele nos abençoe neste momento. Amado Deus e Pai, esta é a hora da proclamação da Tua Palavra. Rogamos, ó Deus, que por Tua misericórdia fale conosco, Senhor. Que o Senhor vivifique-nos, nos ajude a levar, a corrigir os nossos olhos. Tenha misericórdia de nós, ajuda-nos a pôr os nossos olhos em quem de fato é o Deus vivo, é o Senhor revelado na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Fala conosco através desse texto, ó Pai. Rogamos ao Senhor. Também rogamos, ó Deus, pelas autoridades do nosso país. Pedimos que o Senhor as abençoe. Pedimos que o Senhor conceda a elas sabedoria para governar este país tão grande, de tamanho continental, assolado, ó Deus, de tantas mazelas, assolado de violência. Tenha misericórdia. Conceda graça, misericórdia a esses que governam. Também conceda, ó Deus, temor. Há o Senhor que governa sobre toda a terra, no trono do universo. Que o Senhor os faça temer a Ti, que eles governem e usufruam da autoridade com temor, que eles se convertam a Ti. Esta é a nossa oração. Lemos na liturgia que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que esta nação, ó Deus, seja uma nação de fato, que não só se fale em muitos evangélicos, como ouvimos falar nos censos, mas que as pessoas de fato sigam a Tua palavra, amem a Cristo, Senhor. Inclusive aqueles que nos governam, o nosso presidente, os governadores deste país e todos os outros. Assim oramos, Senhor. Também oramos, ó Deus, em favor da alma da nossa irmã Dani, que o Senhor a console, ó Deus, com a perda do seu avô. Tenha misericórdia, Senhor. Conceda a ela que ela ouça a Tua voz, que ela seja, ó Deus, tratada por Ti diante de tudo isso. Conceda, ó Deus, neste momento de luto, aos seus familiares, que seja um momento instrumental em Tuas mãos, a fim de que eles se acheguem a Cristo, aqueles que não Te conhecem, Senhor. Assim oramos, ó Deus. Tudo isso oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós continuamos na história missionária do apóstolo Paulo. Agora ele está em Éfeso, naquela grande cidade, pela segunda vez. Paulo viajou muitas cidades. E grande parte desse livro, inclusive, é tomada pelas suas viagens missionárias. Paulo estava então ali quando acontece um grande alvoroço. O texto narra uma confusão tão grande. Uma confusão que muitos, inclusive, nem entendiam o que estavam fazendo. E que revela um pecado terrível do coração da humanidade, a idolatria. Nós iremos ver então, meus irmãos, nessa narrativa, por partes, olhando para essa cena onde ali estava uma grande multidão falando desse grande templo de Diana. Era um templo imenso. Para que os irmãos tenham ideia, esse terreno aqui, não só o salão de culto, mas todo o terreno que nós alugamos, ele tem um pouco menos de 900 metros quadrados. O templo da deusa Diana tinha 9.406 metros quadrados, ou seja, 10 vezes o tamanho desse terreno. Imagine a quantidade de pessoas que se reuniam naquele lugar. De fato, era grande, por isso eles gritavam: grande é a Diana dos Efésios. Nós iremos ver então, meus irmãos, como o Espírito do Senhor conduz Paulo para avançar nas missões ali em Éfeso e saindo de Éfeso. Em segundo lugar, nós vamos ver como é o efeito da pregação de Paulo ali em Éfeso. E em terceiro lugar, o livramento que Deus dá
a Paulo ali em Éfeso. Em primeiro lugar, vamos ver então como o Espírito conduz Paulo a avançar na expansão do Evangelho. Veja que diz no verso 21, cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Perceba, aqui nós vemos como o Espírito mesmo conduz Paulo a avançar na expansão do Evangelho. É interessante que Paulo prospera ali em Éfeso, com a chegada do Evangelho em Éfeso. Mas ele diz, é hora de ir para Jerusalém. Diz o texto que ele resolveu no seu espírito. A mesma palavra no original para espírito humano é a palavra também para o Espírito do Senhor. E a verdade é que o Espírito do Senhor impeliu Paulo para que ele resolvesse firmemente em seu espírito ir até Jerusalém. Paulo, ele não se acomodava nas missões. Nós vemos que ele vivia ali com prosperidade. Ele pregou o Evangelho antes, por um bom tempo ali em Éfeso. Alguns ouviram, depois outros não quiseram mais. Ele saiu para a escola de Tirano, falava do Evangelho todos os dias naquela escola. E por um tempo, o Senhor agora, vendo ali crescer aquela igreja, o Senhor agora faz com que ele se afaste dali. Ele queira ir para outro lugar, para expandir o Evangelho. Fazia parte do ministério de Paulo, ele sabia disso, que ele não haveria de ter tantos confortos. Foi isso que Deus falou a ele, na verdade, falou a Ananias, quando chamou Ananias e diz, vai até lá, aquele homem. Ele diz, eu lhe ensinarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo poderia ficar em Éfeso, estava muito confortável, mas ele resolve no seu espírito ir para Jerusalém. Ele sabia o que estaria ao seu encontro. Era o Espírito mesmo, porque o Espírito é quem conduz as missões aqui em Atos. Não meramente Paulo, que muitas vezes aparece, mas o Espírito que desceu em Atos dos Apóstolos, que foi enviado pelo Senhor Jesus. É Ele quem está avançando, fazendo por meio da igreja. Se você vir a sua Bíblia lá em Atos 20, verso 22, ainda chegaremos nesse texto, diz assim, Paulo aos Efésios, e agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo sabia o que ali estava esperando por ele em Jerusalém. Não há registro aqui em que cidades é que Paulo recebia essas revelações até esse exato momento. Mas a verdade é que Paulo sabia que haveria sofrimento pela frente. Mesmo assim, ele resolve ir para Jerusalém. Diz o texto que cumprida estas coisas. A ideia aqui, meus irmãos, é como uma mulher que está de parto, uma mulher que está para dar à luz. Essa mesma expressão é usada para falar do Senhor Jesus, que na plenitude dos tempos ele veio. Cumpridas estas coisas, chegou a hora de Paulo sair e ir para Jerusalém. Ele já havia feito o trabalho dele ali, ele fará algumas coisas mais, mas depois ele irá logo partir para a Macedônia, lá em Atos 20. E aqui nós vemos como o Senhor dirige. Ele é um pobre reflexo, Paulo, do Senhor Jesus. Pobre, porque apesar do grande esforço de Paulo, Cristo é muito maior. No tempo exato, ele encarnou. No tempo exato, depois que ele fugiu por entre as multidões, vocês lembram? Queriam apedrejá-lo, ele saía porque ainda não era chegada a hora. Mas quando se cumpriu o tempo, ele foi. Ele disse, eis-me aqui. Lembram que os soldados chegam? E ele diz, eis-me aqui.
Paulo é apenas uma figura do Senhor Jesus. Quando ele percebe que todas as coisas estão prontas para que se cumpra aquilo que Deus ordenou. O ministério de Paulo, então, meus irmãos, é uma agenda cumprida e determinada pelo Espírito. Paulo não era de Éfeso, Paulo não era de lugar algum. Paulo era guiado pelo Espírito para ser instrumento do Senhor. Cada crente tem uma função num determinado local em que ele está. Por um tempo, não se sabe, pode ser até mesmo o tempo da sua vida, mas o fato é que é um tempo limitado. Mas perceba muito bem, assim como Paulo tinha uma agenda em Éfeso, ele cumpriu essas coisas. Assim cada um de nós temos uma agenda a cumprir pelo Espírito Santo que nos chamou. Qual é a sua agenda? O que você tem realizado na igreja local? É verdade que nós não é como nos dias de Paulo, que o Espírito Santo revelava a ele daquela forma, mas é bem verdade que pela Escritura o Espírito continua nos falando. Cada um de nós, irmãos, cada um de nós, no tempo que Deus já determinou, temos algo a cumprir onde estamos, colocados pelo Espírito. Paulo percebe então que as coisas se cumpriram e ele resolve então ir para Jerusalém. Ainda assim, meus irmãos, ainda sabendo que em Jerusalém ele sofreria, Paulo é aguerrido. Ele planeja então na sua mente passar pela Macedônia e pela Caia, e ali estavam as igrejas de Filipos, na Macedônia, de Tessalônica. Depois na Caia, ali estava a igreja de Corinto. Paulo planeja passar por lá, e ainda também ele planeja, ele diz, importa-me ver também Roma, indo até a Itália, longe. Perceba que mesmo assim, sabendo de sofrimentos, Paulo, ele planeja trabalhar para o Senhor. Ele pretende ir até mesmo em Roma. Paulo é desafiado pelo Senhor, e nós também somos desafiados a ir além daquilo que nós temos feito, onde estamos trabalhando. Aqui está então como o Espírito persuade Paulo, como o Espírito conduz Paulo a avançar na expansão do Evangelho. Mas ainda antes de Paulo sair de Éfeso, nós vemos uma grande confusão se instalando. E esse é o nosso segundo ponto. O efeito da pregação de Paulo em Éfeso. Paulo já havia pregado, como eu disse. Há um bom tempo ali, ele passou 3 anos, inclusive, pregando numa sinagoga. Isso está lá em Atos 19, já passamos. Na verdade, 3 meses, Paulo frequentou uma sinagoga, falando ousadamente. E depois ele saiu dali e para a escola de Tirano, e 2 anos ele ficou ali pregando. Paulo já havia pregado, inclusive, em outras cidades. Qual o efeito de tudo isso? Nós vemos aqui em Éfeso. Veja, diz o verso 23, por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Era assim que a igreja do Senhor era chamada. Inclusive nos tempos de Paulo, quando ele perseguia, ele foi pegar cartas para prender aqueles que eram do caminho. E agora está aqui Paulo sendo perseguido, fazendo parte daqueles que são do caminho. Que ironia, não é verdade? Aqui então, houve um grande alvoroço acerca do caminho. Acerca dessa, para eles, era uma seita. Desse novo grupo que surgiu, falando coisas novas. Não eram nem judeus. Também não eram daqueles que tinham ídolos no templo. Quem são esses? São os do caminho, diziam eles. Então se levanta Demétrio, um ourives, um artífice, que trabalhava com metal, com prata. Eles faziam nichos de prata da deusa chamada Diana. Eu não sei se você já teve a oportunidade, lá da minha cidade, de onde eu venho, isso é muito comum. Eles fazem, essa mesma palavra aqui, nicho, é a palavra para se referir a templo.
mas eles não fazem um templo grande de prata. Eles fazem mini-templos. Eles faziam mini-templos de prata da deusa Diana. Aquele grande local de 9.000 metros quadrados. Eles faziam miniaturas de prata e vendiam. Diz o texto no verso 24, era disso que isso dava muito lucro. A cidade, imagine, várias pessoas vinham de longe para visitar esse templo. A cidade era movimentada e isso então dava lucro a eles. Certamente, meus irmãos, há muitas profissões que o homem pode hoje desempenhar para desenvolver a criação de Deus. Mas há algumas delas que são pecaminosas e ilícitas. E essa era uma atividade contra o Senhor. Não era um trabalho digno, não era um trabalho lícito o que esses homens faziam. E aqui nós vemos os argumentos de Demétrio. Eles dizem, ora, vocês têm visto, vocês têm ouvido, que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, é como se ele dissesse, eles têm desconvertido as pessoas do caminho certo, afirmando que não são desses que são feitos por mãos humanas. E de fato Paulo disse isso. Nós passamos por Atos 17, no verso de número 25, Paulo pregando disse que Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida e respiração e tudo mais. No verso 24, antes diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, como os homens costumam retratar uma divindade dentro de algo feito pela própria mão humana. Nós vemos Jeremias, o Senhor em Jeremias, inclusive, descrevendo uma cena de deuses sendo feitos por madeira, e descreve de forma irônica, de forma até mesmo engraçada, jocosa, que o homem vai na floresta, pega a madeira rústica, depois ele leva para ser tratada, o ídolo é feito, polido, depois ele coloca o ídolo no altar, e ele mesmo que pegou aquela madeira, ele que sabia o que era aquilo que agora está ali em formato de um ídolo, ele se ajoelha diante daquilo. Paulo diz, o Senhor que fez o céu e a terra, Ele não habita em santuário feitos por mãos humanas. E no verso 29, Paulo, ainda de Atos 17, diz, sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro ou prata, e era exatamente prata que era usado para fazer os nichos de Diana, ou a pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Sim, é verdade. Paulo falava, e é verdade, que não são deuses os que são feitos por mãos de homens. Tudo aquilo que é adorado e fabricado pela mão humana não é Deus e não merece adoração alguma. Era isso que Paulo pregava. E então Demétrio diz dessa forma: o grande templo, o templo da grande deusa Diana, será estimado em nada. Ou seja, a nossa religião vai acabar, vai entrar em descrédito, vai ser extinguida. Mas não somente a nossa religião, a nossa própria profissão do que nós vamos viver. Não é justo? Demétrio diz. Meus irmãos, a verdade é que ainda hoje há profissões que mantêm a idolatria diretamente, como a atividade de Demétrio e seus colegas de trabalho. E elas também ofendem ao Senhor. Nós vamos falar um pouco mais disso no final do sermão. E nós vemos também que onde o Evangelho chega, ele ameaça a idolatria. Onde o Evangelho chega, ele ameaça
E veja Demétrio e os seus colegas, todos aqui se sentindo ameaçados, porque agora toda a religião deles iria desaparecer. Era isso que estava acontecendo. As pessoas estavam se convertendo ao Evangelho, a esse caminho, como eles chamavam. Muitos, pessoas de todo tipo da sociedade. E as religiões estavam enfraquecendo. Depois que Demétrio então fala, uma grande assembleia enfurecida e sem sentido se levanta. No verso 28 diz: ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma remeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Arrebatar aqui é tomar à força, arrastar com violência. Querendo, o verso 30 diz: este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Paulo, querendo se apresentar ao povo, preocupado com Gaio e Aristarco, os discípulos não permitiram. Também os asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam ali reunidos. Nós vemos aqui uma grande assembleia enfurecida. Eles agridem fisicamente. Eles eram religiosos. Mas quando a religião deles é ameaçada, eles agridem fisicamente. É isso que eles fazem. Com ódio, diz no verso 28 que eles se encheram de furor, de ódio. Você já viu alguém com ódio nos olhos? Assim eles estavam, ensandecidos. Eles arrastam Gaio e Aristarco. Mas é uma multidão sem sentido. A maior parte deles nem sabia por que estava ali. Isso parece muito com os nossos dias, não é verdade? Tantos jovens, inclusive, que fazem passeatas com bandeiras e coisas do tipo, e a maior parte deles nem sabe por que estão ali. Tantos que fazem procissões e outras coisas. Há aqueles que são devotos. Lá na minha cidade, nós costumamos dizer que tem os católicos romanos praticantes e os não praticantes. A maior parte é não praticante. Tem aqueles que têm o terço, tem aqueles que vão toda sexta-feira na igreja, domingo. Esses são praticantes, não que estejam certos. Mas eles de fato vivem a religião deles. Mas a maior parte nem sabe para onde vai. Vai uma vez no ano para ser abençoado, supersticiosamente pensam. Vai quando alguém casa, vai quando alguém falece. Era assim essa multidão. Uma parte estava ali sabendo o que estava acontecendo, mas a maioria nem sabia. Gritavam, mas nem sabia. E por volta de quase 2 horas, depois que eles tiram então Alexandre, que era um judeu, e eles percebem que Alexandre era um judeu, diz o verso 34, que por quase 2 horas eles gritam: grande é a Diana dos Efésios. Isso era uma reza. Reza aparece na escritura de outra forma, chamada palavras vãs, ou vãs repetições. Lembra que o Senhor Jesus falou? Quando vocês orarem, não usem de vãs repetições, como fazem os gentios. Os gentios eram os outros povos que tinham seus ídolos, e aqui estão os efésios, usando de vãs repetições. Eles repetiam por quase 2 horas essa frase: grande é a Diana dos Efésios, porque eles julgavam que isso tinha algum poder ou algum valor religioso. Por quase 2 horas. Meus irmãos, isso lembra a história de John Hus. Inclusive tem um filme, assistam com os seus filhos. John Hus é chamado de pré-reformador. Ele vem antes de Lutero, antes de Calvino.
Um homem que, muito respeitosamente, começou a ensinar a Bíblia ao povo, às pessoas mais simples, aquilo que os sacerdotes daquela época não faziam, porque eles tinham tudo em latim, uma língua que o povo humilde não tinha acesso, não entendia. Então, John Hus começou a ensinar a Bíblia a cada um, de forma simples. Até que então, o fim dele, com muitas mentiras, testemunhas mentirosas, é a morte. Na verdade, meus irmãos, nós vemos que muitos passaram por esse caminho, muitos na história. John Hus é apenas um deles. E John Hus foi morto, inclusive por aqueles que hoje defendem a religião católica romana. Morto de forma covarde. Aqui nós vemos então o efeito da pregação de Paulo, sim. Esse é um dos efeitos da proclamação da palavra. Ela provoca aqueles que são idólatras. Ela faz com que aqueles que são idólatras percebam que eles estão em pecado e que eles precisam mudar de vida. Alguns são convertidos, outros se enfurecem. Ainda que não demonstrem externamente, por dentro, estão com o desejo de que aqueles que vivem o Evangelho morram. E nós vemos que apesar de tudo isso, apesar desse grande ódio, no verso 35 até o final, o Senhor livra Paulo. Esse então é o terceiro ponto, o livramento de Paulo em Éfeso. Diz o verso 35, o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? A Ásia toda adorava uma deusa que tinha uma imagem que a representava. E diziam eles que essa imagem foi lançada por Júpiter, aquele que era um dos deuses adorados por ele. E essa história se espalhou pela Ásia e era tida como verdade. Então o escrivão, que não tem o seu nome aqui identificado, diz: quem não sabe que esta é a cidade que guarda o templo da grande deusa Diana? Ora, não podendo isto ser contradito, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusam uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos o perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento, e havendo dito isto, dissolveu, uma vez que ele era autoridade, dissolveu aquela assembleia. Aqui nós vemos o livramento de Paulo em Éfeso. Como um argumento desse homem que também não entendia a mensagem de Paulo, porque ele disse que Paulo não estava blasfemando contra a deusa deles, falando contra, e a verdade é que estava, mas o Senhor usa, inclusive ímpios, para livrar o seu povo. Era uma autoridade, era um escrivão da cidade, e ele diz, todavia, algo justo. É como se ele dissesse: como vocês querem aplicar uma pena sem julgamento? Cuidado. E aquelas cidades eram cidades muito conhecidas pelo direito. O Império Romano se alastrava cada vez mais e era uma marca forte do Império Romano. A justiça, o direito. E é por isso exatamente que tudo se desfaz. O Senhor usa esse homem, que não sabemos o nome, para que então essa assembleia se desfaça. A verdade, meus irmãos, é que embora Paulo foi livrado, o Senhor Jesus não foi. Muitos se amotinaram, testemunhas falsas se uniram
Judeus que odiavam romanos se uniram para pedir a morte dele. Uma grande assembleia estava ali reunida, pedindo Barrabás. Mas essa assembleia não foi dissolvida. Paulo aqui nos faz lembrar aquilo que o Senhor Jesus viveu, com uma diferença. Paulo aqui é livrado. Mas o Senhor Jesus, aquele que pregou, não somente pregou a verdade, mas ele mesmo é a própria verdade. Ele foi levado à cruz por aquilo que ele falava. Meus irmãos, que relato chocante, porque vemos aqui a loucura da idolatria. Como Paulo era um homem aguerrido para as missões, e o Espírito o impele para ir a Jerusalém, e ele sabia que iria sofrer. Como, em segundo lugar, aqui há um efeito da pregação dele em Éfeso, que é furor e ódio no coração daqueles que não queriam a Cristo. Mas, em terceiro lugar, o Senhor livra Paulo e aqueles que estão com ele. Que aplicações esse texto traz para as nossas vidas? Em primeiro lugar, você entende o que está acontecendo no culto? Aquela multidão, boa parte dela, não sabia o que estava acontecendo ali. Apenas estava ali acompanhando. Se uma parte gritava, elas gritavam juntas. Se uma parte gritava, grande é a Diana dos Efésios, eles também gritavam. Mas nem sabiam o que estavam fazendo. Você entende o que acontece no culto? Por que você canta? Você saberia abrir a Bíblia e dizer por que você canta? Por que você ora? Por que um se levanta para orar em nome do povo? Será se isso é só invenção? É meramente administrativo? Ou será se isso está na palavra de Deus? Porque nós temos um momento de invocação, onde Deus, na verdade, no início, nos convoca, nos chama a adorá-lo. Isso é meramente inventado? Porque nós precisamos de um momento de contrição, é meramente praxe? É para ser feito de forma sem entendimento? Porque nós temos um momento de gratidão, um momento em que confessamos os nossos pecados, dizemos a Deus aquilo que fizemos contra Ele, mas a palavra depois nos diz que nele temos perdão, que nele não somos afastados, mas Ele nos recebe, e então somos gratos pelo perdão. Porque nós temos um momento da pregação da palavra, tido por algum chato ficar ouvindo uma pregação de 1 hora. O que é a pregação? Porque você tem que ficar sentado ouvindo alguém falar. Porque vem um pastor e faz esse gesto assim, com as mãos, e fala algumas palavras todo no final do culto. As crianças, os seus pais já te disseram isso. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, está na Escritura. Mas nós não podemos ser como aquela multidão, fazendo sem saber por quê. Não apenas precisamos ter a informação dessas coisas, mas nós precisamos fazer isso com o nosso coração. Como costuma dizer de fato o presbítero Barreto, nós não viemos assistir um culto. Algumas pessoas às vezes falam assim, na verdade, às vezes é só mesmo pela expressão, às vezes isso mostra o seu coração. Ela de fato veio assistir, ela veio sentar, observar, enquanto outros fazem alguma coisa. Nós não assistimos um culto, nós prestamos a Deus um culto. Ele requer um culto não apenas conforme a sua palavra, mas de todo o nosso coração. Meus irmãos, quando nós fazemos sem entendimento, nós fazemos exatamente como essa multidão, que gritava grande é a Diana dos Efésios.
por quase 2 horas. Uma coisa que não faz nenhum sentido. Nós não somos alimentados. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas uma vez que nós cremos, isso está implícito que nós entendemos. É preciso ser informado, faz parte da fé a informação de quem é o Senhor. Como nós precisamos entender o que fazemos no culto. Porque então faremos com o nosso coração para Deus, é exatamente isso que Ele quer. Não quer que nós apenas sentemos aqui e depois marquemos lá na nossa lista mais um culto. Fui à igreja. E não fui só de noite, eu fui de manhã também. E fui para EBD. Preste um culto com entendimento ao Senhor. Essa é a aplicação primeira. Em segundo lugar, evangelize os católicos romanos. Eles carecem de Cristo. Meus irmãos, nós devemos, não de todos, mas daqueles que são liderança na Igreja Católica Romana, nós devemos ter raiva, ódio, porque eles sabem que mataram muitos irmãos nossos, como Jan Hus e outros. Leia a história e você verá as atrocidades que eles fizeram. Eles são maus e perversos. Há muitos que estão ali indo para a Igreja Católica Romana, mas não sabem dessas coisas. Mas outros sabem. Esses são mais odiosos a Deus. Eles são desleais com a Escritura. Eles pegam a parte, o segundo mandamento, e eles jeitosamente, eles distorcem e dizem que é parte de outro mandamento. Eles distorcem a Escritura, eles estudam latim, eles estudam os originais para distorcer a Escritura. Eles são abomináveis aos olhos de Deus. E nós não devemos ter pena deles. Nós devemos orar para que o Senhor os converta, sim, porque eles carecem do Evangelho. Paulo, aqui está o grande apóstolo Paulo, que era aquele que era também treinado aos pés de Gamaliel, sabia da lei, mas ele arrastava os crentes para serem mortos, e foi alcançado. Todos os papas e outras autoridades podem ser alcançados. E alguns na história da igreja foram alcançados. Mas a verdade é que nós não devemos ter medo, nem muito milindre para falar deles, porque eles odeiam a nossa fé, eles odeiam o Evangelho de Cristo. Mas nós devemos evangelizá-los. São eles que são idólatras, fazendo deuses com mãos humanas, aquilo que claramente a Escritura condena. E não condena apenas o adorar, eles tentam fazer uma diferença, nós não adoramos, nós veneramos, é a mesma coisa. Mas condena também o fabricar. É muito claro lá em Êxodo 20. Como nós precisamos mostrar a eles, e há um grande problema em fazer imagens, meus irmãos. Não apenas é um mero costume evangélico não ter imagens, mas ao fazer imagens, as pessoas elas tentam abarcar Deus completamente. É assim, quando você quer, por exemplo, projetar uma casa, você primeiro desenha ou faz no computador para ter domínio de como as coisas vão ficar. Tudo aquilo que colocamos no papel, imaginamos, desenhamos, é algo que é controlado por nós. E não há nenhum problema em fazer isso quando se trata da criação. O problema é quando isso é feito acerca daquele que é o Senhor, infinito. Não há como ter controle de Deus.
Por isso, de fato, ele não é servido por templos feitos por mãos humanas. E como nós precisamos falar de forma respeitosa, mas falar àqueles que são católicos romanos como Deus não se agrada disso. Como só há um mediador, é Cristo. Como eles suscitam a ira de Deus. Nós lemos em Romanos 1. Abra sua Bíblia lá mais uma vez. Romanos 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, e desde o princípio do mundo sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível. Paulo está dizendo, eles mudaram aquele que é Deus incorruptível. Eles estão adorando um homem, a semelhança, a figura, a imagem de um homem, que é limitado. Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si. E não é isso, irmãos, que vemos inclusive na história da igreja. Quando se fazem monastérios afastados de conventos, muitos se entregam, muitos sacerdotes se entregam a esse prazer maligno, como juízo de Deus. Deus odeia. Deus não tem prazer. É tomar a sua glória, adorar a imagens. Mas, meus irmãos, idolatria é muito mais do que ter uma imagem em casa. Isso nos faz olhar para as nossas vidas. Alguém já disse que idolatria é tudo aquilo que esfria a nossa devoção a Deus. Tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, dando mais honra a isso do que a Deus. Tudo aquilo que nós atendemos sabendo que deveremos não fazer isso, mas atender ao Senhor, afinal Ele é o Senhor de toda a terra. Ele nos comprou, Ele nos fez, e a Ele que nós, como nós falamos, Ele é digno de toda adoração, de toda honra e toda glória. Mas se você vasculhar o seu coração, você irá ver que nem todas as vezes você dá toda a honra e toda a glória ao Senhor. Alguma coisa criada, alguma pessoa, seu cônjuge, seu filho, alguém do seu trabalho, alguém na igreja, que você atende quando você não deveria atender, e você não dá a glória que é ao Senhor, que deve ser dada. Isso é idolatria. Como somos cheios, irmãos, de idolatrias. Há entretenimentos que levamos mais tempo do que deveríamos fazer, levar. Momentos de diversão, que são lícitos com certeza, mas que nós levamos mais tempo e que nos rouba o tempo de devoção com Deus. Meus irmãos, são muitos. A lista é infinita. Qual é o seu ídolo? Não olhe para os efésios que gritavam, grande é a Diana dos Efésios, o templo será desvalorizado. E olhe e diga, que idólatras, graças a Deus que eu não sou idólatra. Olhe para o seu coração e lute contra esse pecado que esfria de fato a nossa devoção a Deus, que rouba-nos a comunhão com Deus. Que o Senhor nos ajude a identificar os nossos ídolos
Você precisa vasculhar o seu coração, identificá-los e quebrá-los. Você lembra da ordem do Senhor pela boca de Moisés, quando o povo ia entrar na nova terra? Ele disse: vocês vão entrar lá, vocês vão encontrar povos que adoram a ídolos, vocês têm que entrar lá e quebrar tudo. Não fiquem com nada, não imitem o modo de viver deles, destruam seus ídolos. A mesma ordem ainda continua até hoje. Nós precisamos quebrar os ídolos em nosso coração, porque eles roubam a glória que Cristo apenas merece. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, não alimente um comércio idólatra, não alimente uma profissão que é idólatra. E nós temos algumas hoje. É bem verdade que se fôssemos, digamos, levar a um ponto esse argumento, várias empresas não poderiam não poderíamos comprar dessas empresas, porque alguma coisa ali elas têm algo contra a Escritura. Mas existem empresas, e às vezes até mesmo profissões, que são declaradamente contra a Escritura. Existem filmes, séries que são feitos para afastar, para erradicar, para limpar completamente os valores judaicos cristãos que por anos se perpetuaram. Não dê dinheiro para esses. Você estará alimentando Demétrio, alimentando aqueles que têm serviço idólatra. Use o seu dinheiro para a glória de Deus. Sonde como você tem gastado o seu dinheiro, quem são aqueles que recebem o seu dinheiro. E se são pessoas que avançam contra a Escritura declaradamente, não dê dinheiro a eles. Procure outros. E assim, eles irão então receber a pena, porque se voltam contra Deus. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe a ser aguerridos, de forma que sejamos aguerridos como Paulo, mesmo quando isso implica em nosso sofrimento, como Paulo sabia que em Jerusalém ele teria. Que o Senhor nos abençoe a amar o Evangelho, que por vezes implica em despertar o ódio no coração de outros, não porque é um problema no Evangelho, mas no coração daqueles que ouvem. Que o Senhor nos guarde e nos livre até o momento que Ele queira das mãos de perversos e nos faça viver o Evangelho de forma viva. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra pregada. Mais uma vez, Senhor, perdoa-nos. Senhor, como uma grande luta em nosso coração para te adorar, dar a ti toda a glória. Nos ajuda a não nos encontrar, Senhor, enfraquecidos nessa luta, entregues a esse pecado terrível que é a idolatria. Mas nos ajuda, Senhor, a ganhar, a crescer, ainda que por vezes nós retrocedamos, caiamos. Senhor, lembra-te da tua palavra, que o Senhor disse que não deixa os teus caídos, ainda que caiam, o Senhor não os deixa caídos no chão, mas os ergue, para que o nosso coração, ó Deus, cada vez mais conscientemente te adore e te obedeça, Senhor. Ainda que isso implique em desfavor de outras pessoas, o nosso coração descanse sabendo, Senhor, que o Senhor tem se agradado de nós. Ó Senhor, dá-nos a tua graça. Alcança aqueles que aqui estiverem porventura e que vivem uma vida para si mesmos, Senhor. Ainda que não tenham imagens, não se ajoelhem diante de imagens, se colocam como seus próprios ídolos e também fazem
um panteão de ídolos no seu coração e se afastam e não vivam para ti. Converte o coração, chama para Cristo Jesus, ó Deus, aquele que levou sobre a cruz esse pecado terrível, a idolatria, e salvou idólatras. Rogamos isso, Senhor, em nome de Cristo Jesus, para a tua glória. Amém.